Bom dia, ouvintes da Rádio Teoflotone, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E hoje nós vamos falar sobre a liderança na política. Eu quero começar o programa de hoje com um poema, O Analfabeto Político. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo da vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão ignorante que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe ele que de sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e o lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Queira o povo ou não, esse assunto é extremamente importante. Ignorá-lo é um delito contra a integridade do país onde vivem, é rejeitar a nossa democracia. Deixar a política de lado, além de ser um não da pessoa, a democracia permite que os tais vigaristas ajam livremente sem oposição do povo e impede que os bons políticos mais honrados e que mantêm os laços com seus eleitores, sim, eles existem, queira você ou não, tenham em mãos uma maior variedade de estratégias de manobrar sua influência política e conseguir apoio às suas leis. Por mais que a política no Brasil venha decepcionando, mais válido do que desistir de falar dela é discutir como substituir a corja que domina as casas legislativas dos municípios, dos estados e do país. É errado a frase que diz: política não se discute. Discute sim. Discutir a postura de determinado homem e mulher público e estratégias políticas que ele ou ela pode adotar não é muito distinto de debater como determinado time de futebol deve agir. Entretanto, é algo que requer um conhecimento aprofundado sobre política, com conhecimento da vida pública do sujeito, observação de seu comportamento e um pouco de conhecimento da teoria política. O analfabetismo político, assim como a alienação social, é extremamente nocivo ao país e compromete a sua existência como democracia. É extraordinariamente necessário educar a população para pensar em como se pode mudar a política, estendendo a atenção aos homens e mulheres públicos para muito além da época eleitoral, e não se afastar dela. Bom, gente, eu quero aqui fazer um parêntese, porque esse ano, nós estamos num ano político. Esse ano é ano político e é ano de eleição. Então vamos refletir aqui um pouquinho. Nós vivemos num país onde o tempo todo nós escutamos falar sobre corrupção, sobre coisas erradas. Bom, é importante a gente encarar o fato que o político é um reflexo, um espelho da sociedade. O que acontece lá em Brasília e no resto do país acontece também nas casas, nas empresas, acontece nas cidades, todo o país. Portanto, como dizia Einstein, criador da teoria da relatividade, a solução de um problema nunca está no nível do problema, está no nível acima dele. Se nós queremos fazer a limpeza dos políticos desonestos, nós, como povo, também devemos fazer a limpeza dos nossos comportamentos inadequados. Devemos nos comprometer em agir na nossa vida de forma correta, com base nos valores humanos. Agir de forma correta. A partir dessa conduta, nós vamos conseguir uma mudança realmente efetiva. Por quê? Os políticos que estão aí também já passaram pela família e pela escola. Filho é reflexo dos pais. Se nós pais não nos conscientizarmos dessa verdade e passarmos a agir de forma correta em todas as atitudes do nosso dia a dia, nós não estamos dando um exemplo digno para os nossos filhos. Fale o bem, pense o bem, faça o bem. Assim todas as más tendências perderão suas raízes. Mentir para o filho, para a mãe, para o pai, para a esposa, para o marido, para o funcionário, para o patrão, trair, falar mal dos outros, sonegar impostos, ainda que nosso país cobre impostos altos, mas o certo é nos adequar às leis do nosso país. E a escola também precisa, de uma vez por todas, entender que ela está ali
não apenas para informar, mas também para transformar o ser humano. Só dessa forma vamos poder formar pessoas inteligentes e capazes de, quando de posse de dinheiro público, usá-lo de forma correta, ou seja, em benefício da população. O que é política? É a arte de governar. O que é a liderança? É a capacidade de se influenciar um grupo em direção à realização de metas. Quando se fala em política, muitas pessoas pensam exclusivamente em corrupção e falta de ética. No entanto, é necessário lembrar que a política nasceu como uma forma de transformar a realidade e de garantir a igualdade de direitos entre os diferentes membros de uma sociedade. As políticas públicas têm por finalidade garantir ao cidadão a sua cidadania, isto é, a satisfação de suas necessidades humanas básicas. O Estado age por intermédio de um conjunto de ações denominadas políticas públicas. Tanto é assim que, quando percebemos a inexistência de creche em um determinado município, dizemos: neste município não há política pública para a criança. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a liderança e política. Liderança é a atividade de influenciar pessoas, fazendo-as empenhar-se voluntariamente em objetivos de grupo. Em toda situação em que alguém procura influenciar o comportamento de outro indivíduo ou grupo, há liderança. Assim, em um outro momento da vida, todos tentam exercer liderança, quer suas atividades se refiram a uma empresa, a uma instituição educacional, a um hospital, a uma organização política ou família. A política pode ser considerada a mais alta organização de líderes em nossa sociedade, em que os diversos representantes dos grupos sociais brasileiros buscam, através da sua influência, assegurar os interesses de seus respectivos grupos nesse âmbito. A ética, a dignidade, a honra são fatores essenciais para qualquer indivíduo e principalmente para um líder político. Como que nós podemos consertar esse mundo que está aí? Eu vou contar uma metáfora aqui para a gente estar explicando isso. Um cientista vivia preocupado com os problemas do mundo e estava resolvido a encontrar meios de minorá-los. Passava dias em seu laboratório em busca de respostas para suas dúvidas. Certo dia, seu filho de 7 anos invadiu o seu laboratório, decidido a ajudá-lo a trabalhar. O cientista, nervoso pela interrupção, tentou fazer com que o filho fosse brincar em outro lugar. Vendo que seria impossível fazer o brincar em outro lugar, o pai procurou algo que pudesse ser oferecido ao filho com o objetivo de distrair sua atenção. De repente, deparou-se com um mapa do mundo e alegrou-se, pois era exatamente o que procurava. Com o auxílio de uma tesoura, recortou o mapa em vários pedaços e, junto com um rolo de fita adesiva, entregou ao filho, dizendo: "Você gosta de quebra-cabeças? Então vou lhe dar o mundo para consertar. Aqui está o mundo todo quebrado. Veja se consegue consertá-lo bem direitinho. Mas lembre-se, faça tudo sozinho." Calculou que a criança levaria dias para recompor o mapa. Algumas horas depois, ouviu a voz do filho que o chamava calmamente: Pai, já fiz tudo. Consegui terminar tudinho." A princípio, o pai não deu crédito às palavras do filho. Seria impossível, na sua idade, ter conseguido recompor um mapa que jamais havia visto. Relutante, o cientista levantou os olhos de suas anotações, certo de que veria um trabalho digno de uma criança. Para sua surpresa, o mapa estava completo. Todos os pedaços haviam sido colocados nos devidos lugares. Como seria possível? Como o menino havia sido capaz? Perguntou-se o cientista e resolveu averiguar com o filho como ele tinha conseguido tal feito. "Você não sabia como era o mundo, meu filho? Como conseguiu?" "Pai, eu não sabia como era o mundo. Mas quando você tirou o papel da revista para recortar, eu vi que do outro lado havia a figura de um homem. Quando você me deu o mundo para consertar, eu tentei, mas não consegui. Foi aí que eu me lembrei do homem. Virei os recortes e comecei a consertar o homem, que eu sabia como era. Quando consegui consertar o homem, virei a folha e vi que havia consertado o mundo." Qual a lição dessa história? Para a gente consertar o mundo, nós temos que consertar o homem. Como é que a gente conserta o homem? Desenvolvendo valores, virtudes no seu coração. Falamos muito de ecologia, em deixar um planeta melhor para os nossos descendentes. Isso é importante, mas também devemos nos preocupar em deixar pessoas melhores para o planeta. Isso só é possível com o desenvolvimento dos valores humanos. Liderar é um trabalho destinado a preencher as necessidades de uma situação social. É evidente que existem certas pessoas mais dotadas para se tornarem um líder.
possuindo qualidades pessoais e capacidades. Vários autores tentaram identificar as características pessoais do líder carismático. Robert Hauser identificou 3: confiança extremamente alta, domínio e fortes convicções em suas crenças. Depois de estudar 90 dos líderes mais eficazes e de mais sucesso nos Estados Unidos, descobriu que eles tinham 4 competências comuns. Primeira, tinham uma visão ou um sentido de objetivo muito atraente. 2. Eram capazes de comunicar essa visão em termos claros, com os quais seus seguidores podiam prontamente identificar-se. 3. Demonstravam coerência e foco na busca de sua visão. 4. E conheciam seus próprios pontos fortes e capitalizavam em cima deles. Bom, gente, eu vou falar aqui um pouquinho agora sobre a ecologia profunda e política. A ecologia profunda é um movimento mundial que vê o mundo como uma teia de fenômenos essencialmente interrelacionados e interdependentes. Ou seja, o homem não como dono do mundo, mas vê o homem como parte do mundo. Ela reconhece que estamos todos inseridos nos processos cíclicos da natureza e somos dependentes deles. Baseado nesse princípio, podemos concluir que o político deve governar tendo como visão criar condições para se estabelecer uma sociedade sustentável, que é aquela que satisfaz suas necessidades sem diminuir as perspectivas das gerações futuras. Este, em resumo, é o grande desafio de nosso tempo: criar comunidades sustentáveis, isto é, ambientes sociais e culturais onde podemos satisfazer as nossas necessidades e aspirações sem diminuir as chances das gerações futuras. Os líderes verdadeiramente grandes têm capacidade de construir relacionamentos saudáveis. Qual é, então, o ingrediente mais importante no relacionamento saudável? A resposta é simples: a confiança. Sem confiança é difícil, se não impossível, conservar um bom relacionamento. A confiança é a cola que gruda os relacionamentos. Sem níveis básicos de confiança, os casamentos se desfazem, as famílias se dissolvem, as organizações tombam, os países desmoronam. E a confiança vem do fato de uma pessoa ser confiável. O líder confiável é uma pessoa que vive por seus valores elevados, ou seja, suas ações na vida são pautadas no que é correto, de acordo com os valores humanos universais. Portanto, pessoas assim são pessoas previsíveis. Só podemos confiar em pessoas previsíveis. Por exemplo, o que ela promete, ela cumpre. Se ela fala com você que você pode contar com ela porque deve quando você precisar, você pode ir até essa pessoa que ela realmente vai estar lá. Isso é uma pessoa previsível, é uma pessoa confiável. Pessoas assim vivem por valores elevados. São fiéis a seus valores em suas ações na vida. Bom, eu quero terminar o programa de hoje com uma história: a chama da alma. Havia um rei que, apesar de muito rico, tinha fama de ser um grande doador, desapegado de sua riqueza. De uma forma bastante estranha, quanto mais ele doava, mais os cofres de seu fabuloso palácio se enchiam. Um dia um sábio que estava passando por muitas dificuldades procurou o rei. Ele queria descobrir qual era o segredo daquele monarca. Como sábio, ele pensava e não conseguia entender como é que o rei, que não estudava nas sagradas escrituras, nem levava uma vida de penitência e renúncia, ao contrário, vivia rodeado de luxo e riquezas, podia não contaminar com tantas coisas materiais. Afinal, ele, como sábio, havia renunciado a todos os bens da terra, vivia meditando, estudando e, contudo, se reconhecia com muitas dificuldades na alma. Sentia-se em tormenta. E o rei era virtuoso e amado por todos. Ao chegar em frente ao rei, perguntou-lhe qual era o segredo de viver daquela forma. E ele respondeu: acenda uma lamparina e passe por todas as dependências do palácio, e você descobrirá qual é o meu segredo. Porém, há uma condição: se você deixar que a chama da lamparina se apague, cairá morto no mesmo instante. O sábio pegou uma lamparina, acendeu e começou a visitar todas as salas do palácio. 2 horas depois, voltou à presença do rei e lhe perguntou: você conseguiu ver todas as minhas riquezas? O sábio, que ainda estava tremendo da experiência porque temia perder a vida se a chama apagasse, respondeu: majestade, eu não vi absolutamente nada. Estava tão preocupado em manter acesa a chama da lamparina que só fui passando pelas salas e não notei nada. Com um olhar cheio de misericórdia, o rei contou o seu segredo. Pois é assim que eu vivo.
Tenho toda a minha atenção voltada para manter acesa a chama da minha alma, que embora tenha tantas riquezas, elas não me afetam. Tenho a consciência de que sou eu que preciso iluminar meu mundo com minha presença e não o contrário. O sábio representa na história as pessoas insatisfeitas, aquelas que dizem que nada lhes sai bem, vivem irritadas e afirmam ter raiva da vida. O rei representa as criaturas tranquilas, ajustadas, confiantes, criaturas que são candidatas ao triunfo nas atividades que se dedicam, são sempre agradáveis, sociáveis e estimuladoras. Quando se tornam líderes, são criativas, dignas e enriquecedoras. Deste último grupo saem os que promovem o desenvolvimento da sociedade, os gênios criadores e os grandes cultivadores da verdade. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Bom dia a todos, bom carnaval para todo mundo. Até semana que vem. Tchau!